Nos foi proposto a esse tema os efeitos pessoais e patrimoniais da falência em relação aos sócios e administradores. Inicialmente, portanto, é um dever abordar a sentença que decreta a falência, sem o que esses efeitos estariam soltos, porque eles decorrem, obviamente, da decretação da falência. O processo de falência é um processo sui generis. Porque, na verdade, nós temos, numa mesma autuação, dois processos. O processo pré-falimentar e o processo falimentar propriamente dito. O processo pré-falimentar tem natureza cognitiva. Haverá um requerimento formulado, por exemplo, por um credor, poderá o próprio devedor tomar iniciativa e aí teremos a figura da confissão da falência. Enfim, haverá um processo pré-falimentar com natureza cognitiva que, portanto, demandará sempre a prolação de uma sentença ou denegatória da falência, por entender que a insolvência não estaria caracterizada, seja em razão de uma defesa apresentada pelo devedor, seja em função de um depósito que ele faz com a finalidade de elidir a presunção de insolvência, enfim, diversas são as causas e não é a hipótese aqui de sua abordagem. Mas o certo é que esse processo pré-falencial terminará com uma sentença denegatória da falência ou declaratória dessa falência. E só o nome sentença que vai declarar, sentença declaratória da falência, já traz em si uma grande polêmica. Qual a natureza jurídica desse ato que decreta a falência? O Decreto-Lei 7661 de 45, surgido aí do anteprojeto do grande Miranda Valverde, que na época o seu projeto concorria com um outro projeto de um outro comercialista não menos ilustre, Valdemar Ferreira, que era deputado federal por São Paulo. Portanto, o Decreto-Lei 7661 de 45, a conhecida Lei de Falências de 45, não tinha nenhuma inibição em chamar a sentença de sentença declaratória da falência. A lei atual já teve reservas. Ela nunca fala em declarar a falência, fala a sentença que decreta a falência. Então nós vamos ter um ato do juiz que vai decretar a falência. E esse cuidado terminológico justamente decorre, como disse, da conturbada natureza jurídica. Discute-se, é um ato declaratório, meramente? É um ato constitutivo? Ou, na verdade, é um mix? Ela traz um comando, tanto declaratório quanto constitutivo. E eu sempre preferi ficar com essa terceira posição que acabei de enunciar, que é a posição intermediária entre as correntes radicais. Porque, na verdade, ela tem uma forte carga declaratória, que a marca profundamente. Porque ela declara o estado de fato em insolvência. Ela reconhece um estado de fato, que é o estado de insolvência do devedor empresário. Que a lei atual também não utiliza insolvência, utiliza crise econômica e financeira, e eu diria grave, aguda, para diferenciar daquela que enseja a recuperação. A grave e aguda já é aquela que não tem como produzir uma recuperação da empresa desenvolvida pelo empresário individual ou pela sociedade empresária. Então ela traz, como disse, uma forte carga declaratória, porque declara o pré-existente estado de insolvência. Mas, ao fazer essa declaração, ela o transforma no estado de falência. Ou seja, há uma mutação de um estado de fato para um estado de direito, que é o estado de falência. Essencialmente, um estado de direito.
E esse novo Estado irrompe novas relações referentes ao devedor decretado falido. E aí nós temos aí 4 gamas de efeitos. Os efeitos pessoais, aqueles, portanto, que recaem sobre a pessoa do falido. Os efeitos patrimoniais, que como o próprio nome sugere, são aqueles que vinculam o patrimônio do devedor falido. Os efeitos em relação aos credores do falido, porque haverá uma alteração nessa relação jurídica advinda do estado de falência. E também temos uma gama de efeitos em relação aos contratos do devedor falido. Em relação aos contratos, a lei dá tratamento diverso, sendo ele unilateral, sendo ele bilateral, né? Aquela grande regra que já vem desde a lei de 45, que os contratos bilaterais, como regra, não se resolvem com o advento da falência. Essa é a regra. Possibilita-se que o administrador judicial, sempre tendo em conta a busca de um menor endividamento para a massa, de um maior proveito econômico para a massa, optar por cumpri-los quando possível. Cabe a ele, portanto, essa opção, podendo os credores contratantes interpelar o administrador para dizer se vai cumprir ou não, para que não haja um imobilismo, para que não fiquem prostrados aguardando a iniciativa. Eles podem ter uma atitude proativa, incitando o administrador a se manifestar. Mas a regra é da não resolução, com algumas exceções legais, né? A própria lei já alinha aqueles que eventualmente vão se resolver. Ora, a lei não alinha, mas vem uma polêmica, grande polêmica em relação aos contratos de trabalho, resolvem-se ou não com o advento da falência. Meu posicionamento particular é que sim, porque a falência é liquidação, impõe paralisação da atividade. Se há paralisação da atividade, não tem como se manter contrato de trabalho, porque não haverá uma contraprestação, porque não vai haver atividade, mas a questão é polêmica. Uma outra gama relevante em relação aos credores é a formação da massa falida subjetiva, é aquela que reúne os credores. E daí, para essa formação, a lei também trata de outros efeitos, como o vencimento antecipado das obrigações, das dívidas do falido, a suspensão das ações e execuções individuais do devedor, né? Tudo isso para que se consiga a formação da chamada massa falida subjetiva, também conhecida como a massa passiva, porque ali estará representado o passivo do devedor. Mas os 2 efeitos que nos interessam aqui na palestra, e sobre eles é que eu vou me debruçar, são justamente os efeitos pessoais e os efeitos patrimoniais. Inicialmente, vamos para os efeitos pessoais. Dentro da seção que cuida desses efeitos, nós podemos identificar 3 relevantes cargas de efeitos. Uma delas seria a inabilitação empresarial do devedor, que decorre do artigo 102 da lei. A partir da decretação da falência até a extinção das obrigações, como regra, o devedor não poderá permanecer na atividade empresária. E aí eu queria chamar a atenção para um fato. Isso não é uma punição ao devedor. Esse enfoque que eu não vou detalhar, né, essa questão da inabilitação, porque também não seria o foro adequado. Mas queria chamar a atenção que essa inabilitação que decorre de lei, que não é nova, já está lá nas anteriores leis, ela não é uma punição ao devedor em razão do seu estado de falido, não. Na realidade, essa inabilitação é uma consequência inarredável da decretação da falência.
Porque, como nós vamos ver logo a seguir, em relação aos efeitos patrimoniais, decretada a falência, o devedor perde a posse e a administração dos seus bens. E também não terá a livre disponibilidade sobre os mesmos. Ora, como é que ele vai se manter na atividade empresária se ele não terá estabelecimento? Sem estabelecimento, ele não tem como exercer a empresa. Porque o estabelecimento é um instrumento de exercício da empresa. Então, em razão dessa indisponibilidade de bens, em razão da perda da posse e da administração dos seus bens, é que há a inabilitação empresarial. Portanto, ela não se manifesta na lei como uma pena, mas como uma decorrência lógica, invencível e inarredável do estado de falência. O falido também dispõe de direitos. Ele perde a posse e a administração de seus bens. Seus bens serão arrecadados e irão compor a chamada massa falida objetiva, também conhecida como massa ativa. Ali estará o ativo da falência que será liquidado para o pagamento do passivo. Portanto, a massa objetiva ela é liquidada para a satisfação da massa subjetiva. Embora ele perca, portanto, essa livre disposição, esse direito de administrar, de possuir diretamente os seus bens, ele não deixa de ser o proprietário sobre os mesmos. E, portanto, a lei lhe confere o direito de fiscalização da administração da falência. Ele pode fiscalizar os atos do administrador judicial, podendo também praticar qualquer ato necessário à preservação dos seus bens, intervindo como terceiro interessado nas ações em que a massa for autora, ré, litisconsorte, ativo, passivo, podendo também interpor qualquer recurso como terceiro prejudicado. Estaria ali caracterizado o seu interesse, não econômico, não de fato, mas interesse jurídico. O próprio parágrafo único do artigo 103 expressamente garante a ele esses direitos. No sistema anterior, ele ainda faria jus a um direito que o sistema atual capou, que seria o direito à remuneração caso a massa comportasse. Porque entendia o legislador, e nós vamos ver já já o rol lá do artigo 104, que é o próximo item, deveres do falido, entendia o legislador de 45 que ele, na verdade, era um auxiliar do administrador judicial. A sua atuação presente, ativa no processo de falência, beneficiava a todos. Era uma forma de se atingir os fins do processo falimentar. Porque ele teria que estar presente aos atos do processo de falência. E uma das suas obrigações legais, deveres legais, que a lei atual também mantém, é auxiliar o administrador com zelo e lealdade. E por isso a lei de 45 conferia para o falido o direito a uma remuneração. Se fosse empresário individual, a ele pessoalmente. Se fosse uma sociedade empresária, aos administradores que estariam presentes no processo de falência, apresentando a sociedade. Mas a lei atual não. Ela terminou com esse direito do falido. Bom, deveres do falido. Aí podemos passar. Temos expressamente lá no artigo 104. A decretação da falência impõe ao falido os seguintes deveres. E aí vem o rol desses deveres. Passando um slide, depois a gente vai e volta. Vejam que o Decreto-Lei 7661 de 45 também, no artigo 34, tinha semelhante estrutura. Se nós formos fazer uma comparação, quase tudo que estava no artigo 34 está hoje, podemos voltar, no artigo 104. Com algumas, obviamente, modificações, modernidades, né, atualidades que a prática veio reclamando. Mas o certo é que esses deveres são deveres
pessoais e não patrimoniais. Portanto, os efeitos daí decorrentes só podem ser efeitos pessoais e jamais patrimoniais. Se for empresário individual, quem vai exercê-lo, esse dever legal será exercido pelo empresário individual. Se for sociedade empresária, quem vai exercer o dever legal será, na prática, o administrador da sociedade que ficar responsável no processo de falência pelo desempenho desse mister, assinando lá a competente compromisso. Esses deveres também, isso é importante ficar claro, não são de caráter punitivo. Por exemplo, quando a lei coloca lá não se ausentar do lugar onde se processa a falência sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz e sem deixar procurador bastante, sob as penas combinadas em lei, né, seria o que a doutrina chama de restrição ao livre trânsito do devedor falido, individual, sobre ele, empresário individual. Sociedade empresária recai sobre os administradores. Isso não tem nenhuma punição. Justamente em razão desse elenco de deveres legais que a lei lhe impõe, como, por exemplo, comparecer a todos os atos da falência, prestar informações reclamadas pelo juiz, pelo administrador judicial, credor ou Ministério Público sobre as circunstâncias e fatos que interessam à falência. Olha lá, o que eu havia falado. Auxiliar o administrador judicial com zelo e presteza. A lei antiga falava com zelo e lealdade, agora com zelo e presteza. Examinar as habilitações de créditos apresentadas, assistir ao levantamento e à verificação do balanço e ao exame dos livros, manifestar-se sempre que for determinado pelo juiz, apresentar no prazo fixado pelo juiz a relação de seus credores, examinar e dar parecer sobre as contas do administrador judicial, né? Enfim, todos esses deveres legais indispensáveis à consecução dos fins do processo de falência exigem uma presença constante e pessoal do falido ou daquele que o presente nos atos do processo de falência. Então, isso jamais pode ser visto como uma penalidade, né? Esses efeitos pessoais têm por escopo assegurar a eficácia do processo de falência, fazer com que a falência atinja o seu desiderato legal. Tão somente isso. Em outras palavras, esses deveres decorrem da condição de falido, mas não impõem essa condição. Isso aqui é fundamental. Esses deveres surgem para o empresário individual em razão de ele ser falido. A falência é dele, empresário individual. E ele é quem vai desempenhar esses deveres legais. No caso das sociedades empresárias, à exceção dos sócios de responsabilidade solidária, que nós vamos abordar já já, mas no caso das sociedades empresárias, a regra geral é de que falida é a sociedade, é a pessoa jurídica, porque é ela quem é a empresária. Agora, quem vai exercitar esses deveres, quem vai cumprir esses deveres legais, essas obrigações, e sofrer a penalidade pelo não cumprimento, vai ser o seu administrador, porque ele é quem faz presente a vontade da pessoa jurídica. É ele quem estará manifestando a personalidade jurídica da sociedade falida nos atos do processo de falência. Mas os administradores não são falidos por terem que desempenhar esse dever, essa obrigação legal. Esse feixe de deveres, esse feixe de obrigações legais. Falida é a sociedade. Porque às vezes o legislador falar aquilo que para alguns, né, para a ciência jurídica, para a dogmática jurídica seria o óbvio, é bom às vezes falar. Porque na hora de aplicar a lei, nem sempre aquele óbvio vai ser
manifestado da forma com que se pensou, né? Então já dizia lá o Valverde, as sociedades falidas serão representadas na falência, na verdade serão apresentadas, né, na falência por seus diretores, administradores, gerentes ou liquidantes, os quais ficarão sujeitos a todas as obrigações que a presente lei impõe ao devedor ou falido. Serão ouvidos nos casos em que a lei prescreve a audiência do falido e incorrerão na pena de prisão nos termos do artigo 35. Ou seja, é um desempenho de um mistério pela pessoa jurídica, na medida que a pessoa jurídica ela não tem como realizar esses deveres senão através do seu órgão de administração. Ponto. Então ficava bem claro esse aspecto na lei de 45. A lei atual não tem regra semelhante, mas não significa dizer que o tratamento a ser dado seja distinto. Não, o tratamento a ser dado é o mesmo, porque isso está dentro do direito societário, autonomia da personalidade jurídica, manifestação da vontade social por seus órgãos, né? Então, não há por que mudar. E essa, inclusive, é a razão de ser do inciso 1 do artigo 99, por favor. Quando exige que na sentença que decreta a falência, isso também já era uma exigência lá da lei de 45, que se aponte o nome dos que forem a esse tempo seus administradores. Veja, não quer o nome de quem foi administrador, não. De quem na data da decretação da falência é administrador. Porque o escopo não é o administrador é falido, o administrador responde patrimonialmente na falência. Não. Ele pode vir a responder ou não. Os antigos também podem vir a responder ou não. Mas isso depende de apuração em sede própria. O escopo aí é tão somente o quê? Definir quais aqueles que irão apresentar à sociedade no processo de falência. Realizar, implementar aqueles deveres que a lei impõe ao devedor. No caso, ao devedor, pessoa jurídica, sociedade empresária. Essa é a razão de ser e reforça toda essa linha de raciocínio que a gente está expondo aqui. Bom, a finalidade, portanto, desses deveres pessoais, é isso que eu quero deixar o mais positivado possível, é o desenvolvimento regular e eficiente do processo de falência. Não tem qualquer efeito patrimonial de per si. Esses efeitos pessoais, isoladamente, não geram qualquer efeito patrimonial de per si. Os efeitos patrimoniais já têm causa diversa. Então vamos a eles, aos efeitos patrimoniais. Eles decorrem de quê? Do desapossamento e da indisponibilidade de bens que a lei impõe ao devedor. Temos lá o artigo 103, que desde a decretação da falência ou do sequestro, né, através de medida preparatória, perde o devedor o direito de administrar os seus bens e dele dispor. Ele perde a posse direta e a administração dos seus bens, que ficam indisponíveis. E a lei até coloca como requisito da sentença que decreta a falência uma proibição expressa à prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens por parte do devedor. Só se realizando em caráter excepcional, nas condições que a própria lei já prevê. Se o devedor for pessoa física, portanto, estamos falando, como regra de princípio, né, do empresário individual, esses efeitos patrimoniais recaem sobre o empresário individual. O empresário individual, ele responde na sua atividade econômica com todas as forças dos seus bens, com a totalidade do seu patrimônio, excetuando-se apenas aqueles, por lei, tidos como impenhoráveis, porque se não são impenhoráveis, também não são arrecadáveis na falência, na medida que a arrecadação guarda uma linha direta com a penhora. A penhora se realiza no interesse particular do credor, na execução singular.
na execução por quantia certa contra devedor solvente. A arrecadação já se dá no âmbito da execução coletiva, que é uma das facetas do processo de falência. E essa arrecadação ela tem um caráter universal, porque ela recai sobre o patrimônio do devedor como um todo e não é feita em proveito de um ou mais credores determinados. Ela é feita em proveito da totalidade, da universalidade dos credores. Então, se o devedor for pessoa física, ele sofre essa indisponibilidade e também irá sofrer a incidência daqueles deveres legais, daqueles efeitos pessoais. Então, ele sofre os efeitos pessoais, os efeitos patrimoniais. E, obviamente, o status de falido é por ele desfrutado. Então, falido será ele empresário individual. Já se o devedor é pessoa jurídica, nós temos que contemplar duas situações. Se a sociedade empresária comporta ou não sócios com responsabilidade solidária e ilimitada. Primeira situação, a do artigo 81. Sócios de responsabilidade solidária. A lei anterior tratava dessa matéria no artigo 5º, que dizia, em outras palavras, a sociedade é que é falida. O status de falido é da sociedade e não dos sócios de responsabilidade solidária e ilimitada. Em razão da autonomia da personalidade jurídica da sociedade em relação aos sócios. Diferentemente do que se tinha, por exemplo, no direito francês, que considerava os sócios de responsabilidade solidária também falidos, mas porque no direito francês eram considerados comerciantes. E a lei brasileira, na época, né, não considerava-os comerciantes. E por isso dizia Valverde, com toda a propriedade, falida é a sociedade. Os sócios de responsabilidade solidária e limitada sofrerão os efeitos patrimoniais da falência, porque os seus bens particulares também serão arrecadados para servir de pagamento aos credores, sempre de forma subsidiária. Primeiro, liquidando-se os bens da pessoa jurídica, para depois liquidar a massa dos bens dos sócios. Mas a arrecadação se dava no único momento. Valdemar Ferreira criticava essa regra, porque no seu anteprojeto ele apresentava uma regra semelhante a essa que hoje está no artigo 81, dizendo, olha, na verdade, o que o artigo 5º do Decreto-Lei 7661 de 45 dizia, era que os sócios solidários eram falidos de fato, mas não falidos de direito. E o legislador da Lei 11.101, o legislador de 2005, adotou essa corrente de entendimento, né? Apesar dos sócios de responsabilidade solidária e ilimitada não serem, pelo direito brasileiro, empresários, empresário é a sociedade em nome coletivo, é a sociedade em comandita simples, é a sociedade em comandita por ações, que são aquelas que comportam essa categoria de sócios. Apesar de o direito brasileiro não os reconhecer como empresários, a lei veio a dizer que a decisão que decretar a falência da sociedade que tenha sócios com responsabilidade solidária e ilimitada acarretará também a falência destes. Então, no caso, o que acontece? Falida será a sociedade e também os sócios. Então, esses sócios e a sociedade sofrerão todas as gamas dos efeitos pessoais e patrimoniais. E também, obviamente, desfrutarão do status de falido. Diferente é o entendimento
em relação aos sócios de responsabilidade limitada, sejam eles controladores ou não. E também, diferente, por óbvio, é o entendimento em relação aos administradores dessas sociedades, como no caso das limitadas, como no caso das sociedades anônimas. Falida será sempre quem? Nesse caso, a sociedade. Jamais os seus sócios, sejam controladores ou não. E também jamais os seus administradores. Portanto, me parece uma impropriedade mandar anotar o nome dos administradores e dos seus sócios no rol dos falidos. Isso não tem qualquer suporte legal para tal. Ainda que esses administradores e esses sócios sofram essa ação de responsabilidade. Por quê? Porque a lei prevê a possibilidade de os sócios e administradores serem patrimonialmente responsabilizados. Mas isso não é um efeito inerente à decretação da falência, decorre de outras causas. Aquelas causas que já estão lá na lei societária. Né? As hipóteses de imputação direta ou de desconsideração da personalidade jurídica. Imputação direta. Atos violadores da lei, do contrato social, do estatuto. Atos com abuso, com excesso de poderes. Desconsideração, lá no artigo 50 do Código Civil. Né? Confusão patrimonial, por exemplo. Enfim, essas situações já geram responsabilidade pessoal para sócio e para administrador, independentemente do estado de falência. Apenas havendo falência da sociedade, ela será apurada de forma especial, no juízo da falência. Mas sempre reclamando ação própria, em que se garantam o contraditório, a ampla defesa e seja observado o devido processo legal. Isso me parece muito claro, já era claro no artigo 6º, que era o antecedente histórico na lei de 45 desse artigo 82, e aqui fica mais claro ainda, porque era praxe muitos juízes decretarem essa responsabilidade pessoal de administrador, de sócio, controlador ou não, nos próprios autos do processo de quebra, sem inclusive garantir ampla defesa e contraditório. Não. Há necessidade de seguir um devido processo legal, há necessidade de ação própria para apurar essa responsabilidade. Podendo haver até aí o quê? Uma providência cautelar. Inclusive, o juiz agindo de ofício, ordenar a indisponibilidade dos bens particulares. Início litis. Que, em princípio, a responsabilidade patrimonial é da pessoa jurídica. Os seus administradores e sócios só irão responder na falência com patrimônio pessoal no caso de haver procedência do pedido de responsabilidade veiculado nessa ação própria prevista no artigo 82. E de outra banda, o que a gente também conclui? O estado de falência, o status de falido, é só da sociedade. Jamais desses sócios ou administradores, ainda que condenados nessa ação de responsabilidade. Porque eles sofrem, são os efeitos, as restrições patrimoniais, mas não vigora contra eles o status de falido, apesar dessa condenação. Então, ainda que essa ação venha a ter o seu pedido julgado procedente, me parece também incabível, como muitos fazem, mandar anotar o administrador, ou controlador, ou algum sócio condenado no rol dos falidos. É impropriedade jurídica, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque essa sentença não vai decretar a falência deles, nem estender a falência a eles. Qual é o escopo? É justamente
apurar essa responsabilidade para que eles respondam pelos prejuízos causados em razão dos seus atos, das suas omissões, dos abusos perpetrados, conforme o caso. Enfim, essa distinção entre os efeitos patrimoniais e os efeitos pessoais, ela me parece fundamental para que a gente possa compreender o que o estado de falência gera para o devedor pessoa física, empresário individual, o que ele gera para o devedor pessoa jurídica e o que reflete sobre os seus sócios e administradores. Em síntese, sendo empresário individual, tudo recai sobre ele. O estado de falência dele, quem vai cumprir as obrigações, os deveres legais, será ele. Quem sofrerá restrição patrimonial, será ele. Sendo o devedor pessoa jurídica, comportando sócios de responsabilidade solidária, status de falido da sociedade e dos sócios com responsabilidade solidária e ilimitada. Sociedade que não comporta sócio com responsabilidade solidária e ilimitada, estado de falido, restrito à pessoa jurídica. Jungido tão somente à sociedade. Mas, os efeitos pessoais irão recair sobre quem? Sobre os administradores, porque só eles poderão desempenhar aquelas obrigações legais, apresentando a sociedade no processo de falência. Os efeitos patrimoniais, em regra, recaem sobre a pessoa jurídica, só vindo a se espraiar para sócios e administradores, no caso de propositura de ação de responsabilidade com pedido julgado procedente. Enfim, essa é a síntese que eu queria trazer aqui, né, até para poder discutir, que eu acho que é o mais interessante agora, é a discussão que a gente pode provocar, pode estimular. É essa síntese que eu queria trazer para vocês sobre os efeitos patrimoniais e pessoais da falência em relação aos sócios e administradores da sociedade falida. Muito obrigado.